Voltamos no nosso plantão Unimed conversando com o Dr. Gilberto Cardoso, médico cirurgião plástico e também, pertencente aí à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que estava nos falando há pouco sobre a questão das próteses e os seus problemas, com as marcas PIP e Rofil que foram proibidas no mercado. Mas surgiu agora uma pergunta curiosa, Gilberto, antes de nós mostrarmos as várias próteses aí. Porque eu lembrava que, às vezes, alguns homens colocam prótese, não de mama, mas para aumentar assim, o formato aqui dos peitorais, para ficarem mais bombados, como se diz, Esse tipo de prótese também dá problema? Também pode ter sido dessas marcas? Ou são marcas diferentes ou lugares diferentes, não complicam? Como é que é isso? Muito boa pergunta. Eliane, é o seguinte, as próteses para outras regiões do corpo não estão sob júdice, quer dizer, não estamos preocupados com isso. As próteses para outras regiões, como glúteos, como panturrilhas, como preenchimento para regiões mamárias masculinas, são outros tipos de próteses que não pertencem nem sequer a essas empresas e não estão aqui no nosso assunto, não pertencem ao nosso assunto. O nosso assunto é exclusivamente sobre próteses mamárias femininas. Só isso, então, Próteses mamárias que são colocadas para preencher tecido mamário e aumentar com isso o volume da mama. É isso que nós estamos fazendo. Pois é, vamos dar uma olhada em algumas aí. Aqui tu tens duas, mas eu já vi que tem mais duas lá. Para quem nunca viu uma prótese assim ao vivo e a cores, nós estamos trazendo aqui, pegando para ver como é que é, a consistência. E eu queria que tu nos falasse sobre a diferença entre elas, então. Perfeito, isso é muito importante. A prótese mais antiga de preenchimento mamário é essa aqui, é a prótese transparente, preenchida com um gel de silicone muito macio, e uma camada de elastômero, uma camada de envelope cutâneo e de envelope da prótese também muito fina. Essa foi a primeira prótese que surgiu modernamente, porque a pré-história das próteses é mais complicada, mais longa, mas não vamos ao caso. O mais importante é que a primeira prótese assim, de realmente evoluída foi essa aqui. Então, é muito interessante porque, a partir dela, nós vimos que ela é uma prótese muito macia demais. E os tecidos orgânicos tendem a formar uma contração sobre ela, de maneira a torná-la esférica. Então, seja qual for o formato que ela tinha, depois de um certo tempo, o corpo começa a comprimi-la e deixando ela como sob forma de uma esfera. Duas bolinhas. Duas bolinhas, sem dúvida nenhuma. Muito artificial. Isso mesmo. E vejam só como ela fica toda plissada, toda vincada. Isso aqui é uma coisa importante. Isso aparece também até nos raios-x e nas ressonâncias magnéticas e na ecografia. Então, essa prótese mostrou-se com pouca personalidade. Ela pouco interfere naquela região, a não ser pelo aumento de volume esférico. Já as próteses modernas, elas têm uma camada de envelope 4 vezes mais espessa que essa primeira, e o gel de silicone lá dentro é muito coesivo, ele tem personalidade própria. Ele fica com o formato que a indústria lhe deu, que a empresa lhe deu, que o seu design tem. Então, por exemplo, essa aqui é mais chatinha, essa aqui tem um relevo maior, mas a quantidade de silicone é a mesma? Praticamente a mesma. O importante aqui é distinguir o formato cônico da prótese e o formato anatômico da prótese, é o formato normal. Quando se usa uma e quando se usa outra, assim, a indicação? Que biotipos, Quando se tem uma mama que vai se usar uma prótese mais próxima da pele, quer dizer, acima da musculatura, pode-se usar uma prótese cônica. Mas abaixo da musculatura, praticamente todos os cirurgiões concordam em que deve-se usar uma prótese arredondada. Porque ela somente empurra a musculatura toda para frente, formando um grande aumento de volume uniforme. Essa aqui já não, ela pretende empurrar o mamilo para fora, dando mais personalidade para a ponta da mama, para o bico da mama. Então, esses são projetos que, às vezes, têm grandes aplicações. E, às vezes, o corpo, como já disse, às vezes o corpo comprime ela, diminuindo esse efeito. Mas, de qualquer maneira, as próteses modernas têm mais personalidade e dão uma aparência mais harmoniosa para a mama e mais duradoura. Mas o mais importante de tudo é que essas próteses são de gel coesivo
Eles têm personalidade própria, o tamanho, o formato deles se mantém, na maior parte das vezes, e ela é muito mais resistente à ruptura, porque a borracha de silicone é muito mais espessa que as primeiras. E o que acontece quando rompe, Gilberto? O corpo forma uma camada de colágeno ao redor da prótese, de qualquer prótese, quando se coloca. Isso é uma coisa normal. Ele forma uma camada de colágeno, que é chamada cápsula externa do silicone. A cápsula interna seria essa aqui. A cápsula externa é a cápsula de colágeno que o nosso corpo forma. Essa cápsula externa pode ou não romper. E a cápsula interna pode ou não romper também. Aí isso se chama a ruptura intracapsular e ruptura extracapsular. Isso não importa muito para o grande público. O que interessa é que pode haver rompimento de uma camada que é do silicone e pode haver rompimento apenas do colágeno que a mama forma sobre ele. Que é do próprio corpo da mulher. O próprio corpo da mulher. E a ruptura extracapsular, essa de fora, pode levar à formação da migração do silicone através dos tecidos macios do corpo até os gânglios linfáticos da axila. Aí eles dão outros sinais mais importantes de aumento de gânglios linfáticos e daí nos mostra que talvez tenha havido uma ruptura extracapsular que nós precisamos investigar. Nada disso é motivo de preocupações maiores. O importante é sempre falar com o seu cirurgião e que ele lhe oriente para a fazer ou deixar de fazer determinados procedimentos. Certo. E essa ruptura intracapsular, não sei, deve ter um líquido aqui, né? Que é o silicone líquido, um gel, né? Se não houver ruptura na camada externa, não há problema. Perfeito. Perfeitamente. É exatamente isso que eu quis dizer. Se houver rompimento apenas da camada interna, apenas do silicone, ele fica contido dentro da bolsa externa. Então não há problemas maiores. Se houver ruptura das duas, aí é uma tragédia. Aí é mais importante, porque o silicone pode migrar, sair dali e descer pelo tórax, ele pode descer para a axila, ele pode ir para outros órgãos internos, daí é importante, tá? Mas era muito mais importante no passado. Muito mais importante quando o silicone era muito mais líquido. Hoje em dia, o silicone se comporta como se fosse uma torta que você corta e ele não escorre. A torta, você corta uma fatia, ela tem personalidade própria. E ele também, hoje em dia, ele se comporta dessa maneira. Isso deu muito mais segurança para o ato cirúrgico. Outra coisa que deu mais segurança para o ato cirúrgico é que a camada externa do elastômero, da borracha de silicone, hoje em dia ela é cheia de ranhuras. Essas ranhuras aderem na camada de colágeno que o corpo forma, dando mais resistência. Elasticidade para a mama. Antes, quando a mulher respirava, a mama fazia movimentos e ficava roçando no silicone. Ela não grudava no silicone. O corpo não grudava. Hoje em dia ele gruda, como se fosse um velcro. Então fica um movimento mais harmônico do tórax e é muito mais interessante. Bem, e às vezes a gente ouve falar assim, encapsulou, deu fibrose. Eu não sei bem os termos, que não é minha área, tá, Gilberto? Mas a gente vê algumas mulheres reclamar que houveram complicações, né? O que é que acontece? Sabe que medicina, de certa forma, é leitura das estatísticas, né? Medicina, tu sabe bem, como mais do que eu até, que tudo que faz a medicina é estatística, porque aquilo que acontece na maioria das vezes, ou na maior parte do tempo, é o que é verdade. É a verdade que vai se perpetuar depois. Então, assim, quanto ao silicone, é a mesma coisa. Nós tínhamos uma verdade antiga e temos uma verdade moderna. A verdade antiga é que o silicone era uma coisa inerte. É verdade, ele é inerte até hoje, ele não participa. Ele simplesmente não participa de nada do nosso corpo, ele não causa nenhuma reação no nosso corpo. Apenas isso. E hoje ele continua do mesmo jeito, ele não causa nenhuma reação orgânica. Aí, o que ele pode fazer de mal é quando ele sai do invólucro e causa problemas a longa distância. É só isso que ele pode fazer. Mas ele não participa, ele não tem nenhuma reação quanto ao nosso corpo. Já foi provado várias vezes. Mas o que perguntaste é sobre o formato daquela região a longo prazo. Perguntar sobre a contratura da cápsula. Às vezes usam esses termos. Eu vou ter que mexer ou trocar porque encapsulou, enfim. Exatamente. O que eu queria te dizer é que antigamente, como ele não tinha personalidade, ele era apertado, comprimido com mais facilidade. Hoje em dia ele é comprimido da mesma maneira, mas com menos intensidade.
Menos intensidade. Porque essas rugosidades que ele tem aqui aumentam a sua superfície. E daí o corpo não consegue agarrar ele do mesmo jeito que agarrava quando ele era liso. Então, assim, a contratura que a cápsula causa sobre ele continua mesmo. Vai acontecer sempre uma contratura, que vai ser dependente da reação da mulher, daquela mulher especificamente que vai causar aquela reação. Tem mulheres que... Não tem nada a ver com a prótese em si. A prótese é sempre a mesma, não causa reação. A reação dela é só ficar quieta, não reagindo com o corpo, como se fosse uma haste de aço inoxidável que se bota nas fraturas, um fio cirúrgico que se deixa dentro de uma sutura. Ela não tem reação, esses materiais não têm reação orgânica. Então, o corpo comprime aquele silicone de uma forma variável. Se for uma forma muito violenta, ele vai deixar aquilo esférico, como eu já falei, esférico. Isso chama-se contratura esférica, ou contratura capsular, que pode variar de até 4 graus, mais ou menos. O grau 4, ela fica tão dura como se fosse um cartão de crédito, duro. Então, daí é desagradável e a paciente procura trocar o silicone. Quando a contratura é pequena, grau 1, 2, não se faz nada. Não se faz nada. Maravilha, bem, eu acho que tivemos aqui uma verdadeira aula de mama e próteses de silicone. E a gente quer agradecer ao Dr. Gilberto mais uma vez, que sempre vem nos esclarecer essas coisas aí, trazendo a informação aos nossos telespectadores, através da nossa querida cooperativa, a nossa Unimed Vale dos Sinos, né? Que sempre está aí buscando trazer melhor informação aos seus cooperados, aos seus usuários, a todas as pessoas, né, da nossa comunidade que, né, estão sempre ligados no Viver Bem para saber um pouco mais sobre a sua saúde. Então, obrigada, Gilberto, mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, Eliane. Estarei sempre com vocês e agradeço a oportunidade para informar bem ao público.